Opa, o delegado chegou? Hoje o negócio vai ser brabo. O delegado chegou com vocês, o meu querido quase parente Orlando Zacconi. Siamo tutti italiani. Salve, Ricardo Petraglia, meu amigo, muito obrigado pelo convite, né, poder participar aí desse seu programa, dizer que é uma grande honra para mim, porque nós estamos aí no mesmo campo na luta antiproibicionista. Mas o que eu queria perguntar para você, que me interessa muito, é como é que funciona esse negócio de ser delegado de polícia? Você entrou, começou a ser detetive, e aí depois passou para investigador, e depois se tornou delegado. Tem essa carreira e tal? Como é que é? O Brasil, ele é, como sempre, diferente de muitos locais do mundo, a maioria dos países do mundo, no que diz respeito à estrutura das polícias. Aqui nós temos a polícia dividida em duas classes, tanto a polícia civil quanto a militar. Nós temos a turma do andar de baixo, que entra na base da polícia. No caso da polícia civil, investigadores, inspetores, oficiais de cartório, algumas carreiras, né, que fazem funções na investigação. E você tem aquele que preside a investigação, que é o delegado de polícia, que faz um concurso separado da turma do andar de baixo. O delegado, quando entra lá, já está sabendo de tudo? Como é que funciona? Não, esse é que é o problema. O delegado é uma figura sui generis, porque ele é metade jurista, porque se exige dele o curso de direito, e ele é metade policial. Só que essa metade policial ele vai aprender já dentro da instituição. Aliás, como as outras carreiras também. A pessoa aprende a ser investigador depois que ele entra para a instituição. O curso Sherlock Holmes para detetive, existe isso na polícia? Não, não tem, porque você é cobrado por algumas disciplinas que não são disciplinas de investigação. Concurso para investigador de polícia, por exemplo, você vai ter prova de português, informática, noções de direito, mas você não tem prova sobre investigação. Você vai aprender a investigar na academia de polícia. Depois que você passa no concurso, é que você vai ser treinado a ser investigador. O problema todo é que o delegado ele já chega mandando em quem, né, às vezes está há mais de 20 anos na casa. Aconteceu comigo uma coisa interessante. Meu primeiro dia de plantão como delegado, eu estava na delegacia, chegou uma pilha de registros de ocorrência. Na época, a delegacia não era informatizada, isso era em 1999. Ainda tínhamos aqueles ROs que eram feitos na máquina de escrever, e o delegado dava o despacho à caneta, né? E chegou aqueles 2 bolos de registro de ocorrência para eu despachar, e eu não tinha aprendido na academia como é que era a dinâmica de tudo, e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu olhei para um policial que estava ali perto, que ele devia ter uns 20 anos de casa, e chamei ele e pedi ajuda. Pô, esse policial sentou do meu lado e ajudou a mim, delegado, a dar o despacho nos registros. Só que tem um problema. Naquele momento, eu era o chefe dele e ganhava 3, 4 vezes mais o salário dele. E ele que estava me ensinando, porque ele tinha 20 anos de casa e eu estava no meu primeiro dia. Então, essa distinção de entrada na polícia também acontece na polícia militar. Você tem a entrada dos praças, que são soldados, cabos, né, da PM, e você tem a entrada separada dos oficiais, né? Então você tem uma divisão de castas, de classe mesmo, divisão de classe no interior das polícias, que não existe em outros países do mundo. Por quê? Como é que é feita a estrutura das carreiras das polícias no mundo, na maioria dos países? O policial entra na base e ele vai ascendendo até chegar um dia ao comando da corporação. Mas aquele que comanda a corporação, em algum dia, pelo menos no primeiro dia que ele estava na instituição, ele estava lá no andar de baixo. Isso é muito importante. Só tem uma polícia no Brasil que respeita isso, que a gente chama de carreira única. É a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela não tem essa divisão que a PM e a Polícia Civil e Federal tem. O policial rodoviário federal ele entra pela base e um dia ele pode ser o comandante da Polícia Rodoviária Federal. É uma polícia que a gente tem que olhar com atenção no Brasil, ela é pouco vista, né? Porque a Polícia Militar está nas ruas e a Polícia Civil fica com a investigação, a Polícia Rodoviária cuida mais só da movimentação nas estradas, mas ela é uma polícia que, em termos de estrutura, ela tem muito a ensinar às outras polícias. Uma das coisas que eu coloco é isso, a carreira única. O policial ele só vai ascender ao comando da polícia depois que ele passar pela base. Isso não tem na Polícia Civil, Federal, nem na Militar, porque tem essa distinção de delegado, de oficial, coisa que na PRF não tem. E uma outra coisa interessante também é o ciclo completo.
Porque, repara, no Brasil, uma outra coisa esquisita é que você tem uma polícia que faz metade do trabalho e uma outra polícia que faz a outra metade. Por exemplo, a PM faz o policiamento ostensivo, cuida das ruas. E a Polícia Civil cuida, isso estou falando teoricamente, né? Cuida da investigação. Né? Lógico que a Polícia Civil às vezes vai para as ruas, como no caso da CORE, a Polícia Militar às vezes tem setores que investigam, a P2, mas na construção da estrutura das polícias, você tem no Brasil essa divisão. E a Polícia Rodoviária Federal não tem essa divisão, porque ela realiza, inclusive, registros, né, que são chamados hoje termos circunstanciados, de fatos criminais que ocorrem nas estradas. E encaminham diretamente essa notícia-crime, hoje, a alguns juizados. Né, alguns juizados criminais. Então, a Polícia Rodoviária é interessante. Quem é o peão na Polícia Civil? Quem é o peão? Quem é o cara que está lá e leva bala? O peão é um investigador, é um inspetor, é um oficial de cartório, são aqueles que estão fazendo os atos de investigação. Por exemplo, o oficial de cartório é aquele que reduz os termos dentro da delegacia. Então, quem toma o termo de declaração, você tem lá um oficial de cartório. Lógico que o delegado pode estar presente na oitiva de uma testemunha, né, de alguém que está sendo acusado, né, mas muitas vezes, na falta do delegado, tem que ter o oficial de cartório. Então, o oficial de cartório, um investigador e um inspetor, que são aqueles que realizam as funções investigativas, que vão buscar informações nas ruas a respeito de um crime, os técnicos de perícia, porque também hoje faz parte da polícia, né? A polícia técnica. E esse trabalho da polícia técnica é fundamental. Você não pode hoje levar ninguém à responsabilidade criminal se você não tiver a prova material do crime. Então, um crime de homicídio ele só pode ter alguém acusado ou condenado, ainda que você tenha provas de quem foi o autor, se você tiver o auto de exame cadavérico, a prova na arma, mostrando que existe relação daquele disparo que atingiu a munição que foi encontrada com a arma. Vocês têm uma boa verba para ter uma boa polícia técnica, desenvolver os estudos e tal? Porque eu vejo que os bandidos têm armas melhores, computador melhores que vocês, né? Sim, o problema da polícia é que ela está no caixa único do Estado. Você não tem uma independência financeira como o Judiciário tem, como o Ministério Público tem e como a Defensoria Pública obteve. Eu vou dizer, uma das grandes conquistas que a Defensoria Pública teve, né, principalmente no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral, é uma lei orgânica que garantiu a ela a independência financeira. Porque aí você pode ter uma instituição, né, que se construa, né, para a finalidade que ela se destina. No caso da polícia, a gente tem muita dificuldade com grana porque a polícia não tem um caixa próprio. Né? Os recursos são colocados ali pelo Estado, pela entrada do dinheiro no caixa único. Você não tem uma verba, por exemplo, como a Justiça tem, as taxas judiciais, por exemplo, que nós pagamos quando entramos com uma ação e tudo, aquilo tudo vai ficar para o Judiciário. O Judiciário é que administra esses recursos. No caso da polícia, não. Ela depende do aporte financeiro do Estado. E aí você já sabe, né? Muitas vezes é político, né, esse aporte. Ah, sim, com certeza. Muitas vezes é político e também tem o seguinte, às vezes não é só o volume de recursos, é como você vai aplicar e aonde você vai aplicar os recursos. Por exemplo, durante os anos, né, do governo Cabral, né, e sua turma, nós temos... Espera aí que eu vou bater na madeira aqui. No batimento, também vou bater. Nós temos a notícia, por exemplo, que a Secretaria de Segurança, na época, comandada, né, pelo queridinho Beltrame, lembra? Aquele cara que entrava o incorruptível. Palma, que era um sucesso. A Secretaria de Segurança ela foi a secretaria que perdia só para a Fazenda. Mas, tirando a Secretaria de Fazenda, a secretaria que tinha maior recurso era a Secretaria de Segurança do Rio. Só que eles investiam em quê? Blindados, caveirões, helicóptero. Quer dizer, os caras investem naquilo que não vai, né, fazer nenhum enfrentamento na diminuição dos índices criminais. Eles estão atacando o sintoma, esquecendo da causa, né? E às vezes um sintoma errado também, né? Porque, por exemplo, no caso das drogas, porque todos esses caveirões, esses helicópteros blindados, toda essa parafernália que custa uma fortuna, ela é usada para quê? Para fazer um enfrentamento do comércio de drogas no varejo, nas favelas. Quando, na verdade, a gente tem que fazer um enfrentamento dessa questão na política, legalização, né? Porque a legalização está acontecendo no mundo inteiro, né, Petralha? Nós estamos atrasados, como foi no fim da escravidão. Nós vamos ser provavelmente, infelizmente, né,
Eu torço para que isso não aconteça e luto para que isso não aconteça, mas poderemos ser um dos últimos países do mundo a legalizar as drogas, o que é uma grande tragédia. Por quê? Porque retroalimenta essa quantidade de recursos gastados para outros fins. Porque, vamos falar, é muito dinheiro, tem muita gente levando bola nessa porra. Né? Tem muita gente ganhando uma grana, né? Nessa indústria aí armamentista, né? Nessa indústria aí dos blindados. É uma grana, são negócios, negócios da segurança. A sociedade parece não olhar para isso e prefere gradear, gastar o seu dinheiro gradeando a casa do que botando um jardim de flor. Aí gradeia e quem fica preso é a família, é a sociedade. E quando você vai... Porque eu não tô, como diz o Luiz Carlos Valois, eu não conheço ninguém que esteja esperando a legalização para ir no morro comprar maconha. E também não tem ninguém, como diria a Maria Lúcia Caram, Ah. não existe ninguém de fuzil na mão tomando conta de choperia. Exatamente. Seria muito mais interessante que o vendedor de maconha, em vez de empunhar um fuzil como ferramenta de trabalho, empunhasse uma maquininha de cartão, desse uma nota fiscal e pagasse um imposto. Agora eu queria te fazer uma provocação e tentar entender com você uma situação que está acontecendo lá no Paraná. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas existe uma perseguição a cultivadores que está se desenrolando da seguinte forma. O secretário de segurança lá é o Marinho Soares, o coronel Marinho Soares. E o governador é o famigerado Ratinho Júnior. Então começa por aí. E aí os cultivadores estão seguindo, estão se dando assim, acontecendo com eles o seguinte: eles vão numa loja, num grow shop, que é legalizado, tem CNPJ, dá nota fiscal, para comprar um vaso, comprar uma lâmpada, comprar um substrato para sua planta. E quando eles saem no estacionamento, tem uns policiais azaleia que ficam atrás da azaleia e dão o bote neles, entendeu? E aí já teve coisas acontecendo, tipo gente levando surra no estacionamento porque não quer abrir o celular, de saco na cabeça e tudo. O engraçado é que não estão indo presos. Isso significa que está rolando uma caixinha de Natal, o caixa eletrônico da maconha? Pode ser, né? A ilegalidade, ela traz, né, a lucratividade do negócio para ambientes que não podem ser monitorados, né? Então, evidentemente, esse dinheiro que circula na venda ilegal das drogas, né, ele vai acabar na mão de algumas pessoas. E é lógico que os aparelhos repressivos, a polícia, evidentemente que em vários momentos e de forma diferente, de acordo com o contexto de cada local, vai se beneficiar disso, né? Então, quer dizer, se a gente realmente está preocupado, né, com a violência, e aí você falou, né, de condutas que são violentas, né, inclusive com aplicação de penas extrajudiciais, né, castigos corporais, né, saco na cabeça, terror total, violência, corrupção, né, e uma série de outras questões negativas que se relacionam às drogas, a gente tem que esclarecer para a população que isso não é um problema do comércio da droga, isso é um problema da proibição do comércio da droga. Muito né? obrigado. A droga legalizada não gera esse tipo de corrupção e de violência. Aliás, não de violência nenhuma. Corrupção pode gerar como gera a corrupção lá das empresas da Ambev. Porque também dizer que se as drogas forem legalizadas acaba a corrupção é uma meia-verdade, porque também existe corrupção nas drogas lícitas, né? Porque droga lícita é mercadoria, então existe corrupção em qualquer negócio. Né? Aliás, o capitalismo, né? É Ele corrupto, só né? se mantém por conta desses negócios ilícitos e corruptos. Ou seja, o capital, né? Ninguém quer saber se ele é bom ou ruim, né, porque ele está no mercado legal e ilegal. O capital é capital, o dinheiro é dinheiro, digamos assim. Mas, para a gente não entrar nesse debate sobre sistema econômico, mas pelo menos entender o seguinte: corrupção e violência, né, quando relacionadas ao comércio de drogas, né, elas não podem ser, né, responsabilizadas somente pelo fato de haver o comércio. O que acontece é o seguinte: o comércio ilegal é o que promove a violência e a corrupção. O comércio legal, não. Eu fico com uma pulga atrás da orelha para saber
se isso é uma coisa de alguém que está andando fora da linha ou se é uma coisa vinda de cima para baixo. Porque, veja bem, o presidente de uma empresa chamada Prati Donaduzzi vai sentar na mesa do ministro Osmar Terra. A Prati Donaduzzi é uma empresa que está se propondo a fazer uma maconha sintética para fornecer ao SUS e ao mercado brasileiro para que não haja a liberação do autocultivo e do cultivo e a legalização da planta. Ponto 1. O presidente da Prati Donaduzzi encontra Osmar Terra no gabinete. Ponto número 2. O BNDES dá 600 milhões de reais para a Prati Donaduzzi fazer essa pesquisa. Deve ter rolado aí uma facilitação para eles conseguirem no processo, quem indica e tal. 600 milhões. Com esse dinheiro, a Prati Donaduzzi investe no Paraná, estado do Ratinho Júnior. Ao mesmo tempo, no Ceará, o berço da maconha, vai querer ensinar o cara de Cabrobó a plantar maconha, proíbem a plantação lá, queimam as plantações, plantam soja em cima e não rola a legalização. Culminando a cereja do bolo, a Fiocruz, não sei se leniente ou não, assina um acordo escondidinho, na moita, sem alarde, que saiu no Diário Oficial anteontem, dizendo que vai fazer um joint venture com a Prati Donaduzzi para fornecer o canabidiol para o SUS. Um mercado de 200 milhões de dólares para começar, porque agora esse mercado do SUS está em 200 milhões de dólares. Só que a Prati Donaduzzi é muito legal, muito fofa, porque como é para o SUS, eles vão fazer um desconto de 30% nesse remédio que custa R$ 2.700. É isso, são os grandes negócios que envolvem a indústria das drogas. Porque, repara, primeiro a gente tem que esclarecer, a imensa maioria das drogas são legais. A farmácia chama drogaria. Exatamente. Então, quando você entra numa drogaria, se você vai ver a quantidade de drogas, né, que estão ali para o comércio, são uma quantidade que eu acho que nenhum farmacêutico é capaz de ter, né, armazenado na sua mente, né, todas as quantidades de drogas que são permitidas. Uma pequena quantidade de drogas foi proibida internacionalmente, né? Repara, nós estamos falando de proibição internacional. Essa proibição ela vai tendo efeitos diversos, de acordo com o momento histórico. Se você for estudar por que as drogas foram proibidas, a primeira droga a ser perseguida foi o ópio. Porque o ópio é uma droga que deixa a pessoa num estado de letargia, que estava sendo consumida de forma, né, massiva na China e que havia algum consumo na Europa, os opiários, né, e tal, mas que era uma droga que era contrária a um novo sistema econômico que estava sendo estabelecido. Você imagina, no início da Revolução Industrial, os primeiros trabalhadores, os primeiros operários, inclusive mulheres e crianças, trabalhavam 12 horas numa fábrica. Então o ópio era uma droga que era completamente contrária a esse novo modo de produção. Mas, em suma, você tem todo um processo que a gente chama processo de criminalização, que, no fundo, ele esconde outros interesses, que, sinceramente, até hoje, né, quando se diz que as drogas são proibidas, no caso da maconha, da cocaína, do crack, a droga que for, elas são proibidas para proteger a saúde pública, pô, vai para o inferno, né? Se o Estado tivesse preocupado em proteger a saúde pública, cuidava do SUS, né, não deixava o SUS nessa situação que está, né, não era proibindo drogas. E mais, né, quando você proíbe drogas e monta uma guerra, né, que mata de forma massiva, né, que não só mata, como aleja também, deixa pessoas feridas, uma desgraça. Né? Porra, como é que você está preocupado com a saúde de alguém produzindo guerra? Não existe nada no mundo que ofenda mais a saúde do que uma guerra. Né? Você vê uns caveirões entrando na favela e dizer que aquela ação que está sendo feita ali, né, com armas
calibre militar, que aquilo tudo é feito para proteger a saúde pública, pô, se chega a ser até uma ofensa ao intelecto das pessoas, né, uma hipocrisia sem, né, nenhum outro marco na história. Mas beleza. Hoje, o que acontece? Acho que a gente tem que contextualizar o debate da legalização das drogas nesse novo cenário econômico que nós estamos tendo. O que acontece? Como os países centrais começaram a ter, né, o monopólio da produção, né, da maconha medicinal, porque tudo começa com a maconha medicinal. E hoje, inclusive, né, em muitos estados, né, nos Estados Unidos e em alguns países também na Europa, já inclusive aumentando, né, as suas vendas com a utilização também da maconha para outros fins que não medicinais. Né? Todos os fins da maconha são medicinais. Me desculpe. Então, não existe essa merda de maconha medicinal, nem que a maconha recreativa. Mas em termos de negócio existe. Por exemplo, existem empresas especializadas na maconha medicinal. Essa é uma que você citou. Essas empresas, né, elas estão querendo, né, evidentemente, como qualquer negócio, ampliar os seus negócios. Então, quando elas vêm para países onde a plantação da maconha é proibida, isso para eles é um paraíso. Repara, se você vem com um projeto que você vai vender maconha sintética, nem sei se isso existe, ou pior, né, poderia nem ser a maconha sintética, pode ser somente o princípio do canabidiol extraído das maconhas plantadas em solo dos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo. Aí olha só que doideira, os caras plantam maconha na Califórnia, retiram o princípio ativo, né, do canabidiol lá na Califórnia e vende essa merda pro Brasil, porque no Brasil é proibido produzir maconha. Porra, maluco, isso é negócio da China, já que a gente falou da China. Porra, evidentemente, e o Osmar Terra tá nessa não é à toa, porque repara, dois interesses que existem aí, né? O Osmar Terra, como representante do agronegócio, o agronegócio está também de olho nisso. Existe um interesse do agronegócio no Brasil, repare, isso é importante dizer, de autorizar o cultivo da maconha para fins medicinais. Não. O agronegócio quer o cultivo industrial, que é outra fonte de biodiesel, que é outra fonte para celulose, sim, papel. Essa é a vocação do agronegócio na maconha no Brasil. Não, sim, mas esse industrial inclui também o plantio da maconha, porque eles vão retirar industrialmente e as terras, os grandes latifúndios, vão ser usados para o plantio, porque nessa terra, em se plantando, tudo dá. E maconha, então, vai ser uma terra que tem o solo fértil para isso. Em suma, eles estão de olho nesse negócio, só que eles querem fazer o seguinte, e esse que eu acho que é um marco cruel do que está acontecendo hoje no proibicionismo. Eles vão legalizar a maconha para essa finalidade industrial, garantindo, né, ao agronegócio o monopólio da produção da maconha e aos grandes capitais estrangeiros a produção industrial, e vão manter a criminalização da pequena produção e do comércio varejista da maconha, mantendo a violência, né, praticada nas favelas, nos guetos, contra a nossa população pobre. Ou seja, hoje o modelo capitalista está estabelecendo algo muito cruel. Essa crueldade vem o seguinte, eles vão pegar a mesma planta, a planta é uma só, a planta é a maconha, vão fazer com que essa planta, né, produza lucros estratosféricos, né, para grandes latifundiários, para o capital internacional, e vão manter a guerra aos pobres no Brasil. Nós temos que denunciar isso, Petraglia. Você imagina 600 milhões dados para uma empresa que ainda nem sabe se sabe cultivar a maconha ou se vai trazer de fora ou que catso vai fazer. Em vez de dar esses 600 milhões, divide esses 600 milhões, 1 milhão para cada família de agricultores lá em cima no Nordeste, para pequenos agricultores fazerem maconha orgânica, porque o agronegócio vai bolsonarizar a maconha. Vão jogar inseticida, vão jogar adubo químico, vão fazer aquela merda que eles fazem envenenando a comida da gente, entendeu? Agora, o pequeno agricultor vai poder fazer a maconha medicinal. Quer dizer, essa, na minha opinião, seria a vocação. E já que quem está dando esse dinheiro é você, sou eu, é você, a sua mãe, sua tia, entendeu? Então eu acredito que o nosso dinheiro estaria mais bem empregado para gente que já sabe plantar, que já tem o know-how, que são os cultivadores clandestinos, meu Deus.
Eu acho isso um contrassenso, entendeu? Ricardo, mas é um contrassenso na lógica de quem está vendo o interesse público por trás de uma política de drogas. Mas na lógica desses caras não existe interesse público. Na lógica deles só existe o lucro, né? E na lógica do lucro, tudo isso que você está colocando aí vai passar batido. Ninguém vai se preocupar com isso. O que nós temos que fazer é buscarmos dentro das organizações políticas, e aí eu acho que não são só os partidos políticos, mas também os partidos políticos, mas nós temos que começar um diálogo com a OAB, né, com a ABI, com essas O instituições da MST, sociedade. cara, por que o MST não entrou nessa luta, Exatamente, movimentos cacete? sociais, está certo, é isso mesmo. Nós temos que começar um debate para desacralizar o debate, né? Primeiro porque eles acham que defender droga, o medo que as pessoas têm hoje de defender legalização de drogas é achar que está fazendo apologia ao consumo, e como a droga é satanizada, todo mundo vai dizer assim, o cara que defende legalização de drogas é porque ele quer que todo mundo use drogas. Isso é um absurdo, né? A decisão, né, ninguém nunca decidiu por ninguém o uso de droga. É uma decisão de cada indivíduo, né? E essa droga pode ser qualquer uma, o Rivotril, a cachaça, a cerveja, o uísque, vinho, né? Eu acho que a apologia à droga é comercial de Novalgina, meu irmão. Também acho, concordo contigo, né? Inclusive o Mujica, quando legalizou a maconha no Uruguai, teve essa história, né? Porque no decreto que legalizava a maconha, ele proibia a propaganda da maconha em qualquer veículo de comunicação. Aí veio um assessor e falou, mas vem cá, e o álcool? Ele falou, proíbe também. Hoje, no Uruguai, é proibido, tá? Proibida a propaganda, né, de qualquer droga legalizada. Né? A gente tem aqui no Brasil uma coisa absurda. Porra, 10 horas da manhã, jogo de futebol, você tá com uma criança, aparece lá uma morena linda com a cerveja, bibibi. Porra, isso não pode acontecer. E remédio é a mesma coisa. Acho que tem que ter proibição de qualquer propaganda de droga. Né? Droga é uma coisa que não tem que ser. E Né? aí, no final do comercial do remédio, eles falam. É isso aí. É no final dessa coisa. Mas mal saúde, não, o Ministério da Saúde adverte. Mas eu acho que tem que ser assim, porque o remédio a pessoa tem que ir na farmácia e escolher lá com o farmacêutico a prescrição do médico. Não é na televisão, não, pô. Isso tem que acabar. Eu concordo contigo. Acho que tem que. Nós temos que ter política para drogas. Política para drogas começa legalizando drogas. Porque não existe política para droga, a droga é ilegal. Política para droga ilegal é política de criminalização, de guerra, que não resolve nada. Então temos que legalizar as drogas e fazer política pública. Eu acho que maconha não é droga. A maconha é uma planta. O Sim, meu mas a coca caseiro. também é planta. É, A papoula pois também é. é planta. Mas não são erradicadas. Lá na Bolívia o cara pode mastigar a folha de coca Sim, porque mas esse é um é a problema também. Você cultura. lembra quando eu falei que a maioria das drogas são legalizadas? É. As drogas que são mais proibidas do mundo e são perseguidas são 3 plantas: papoula, coca e maconha. É impressionante isso. Toda a criminalização internacional recai sobre 3 plantas. E por quê? Porque existe todo um interesse geopolítico de controle dos territórios que produzem essas drogas. Os Estados Unidos começaram com um discurso absurdo, mentiroso, de que eles eram países consumidores, vítimas dos países traficantes. Aliás, a distinção entre traficante e usuário começa no plano internacional. Os Estados Unidos vão com um discurso que é o seguinte, isso lá nos anos 60. Olha, nós não produzimos drogas no solo americano. Mentira, porque eles sempre plantaram maconha lá. Sempre teve. Mas diziam que a maconha vinha toda do México. Mentira. E falavam da cocaína e falavam da heroína por causa do ópio lá do Oriente. Em suma, os Estados Unidos usou esse argumento para manter bases militares americanas na América do Sul, no Oriente Médio, tudo sob o argumento de proteger os Estados Unidos das drogas. Porra, vai pro inferno. Os caras são, eu vou te falar, eles são barra pesadíssima. E agora, é isso que eu estou te falando, eles estão mudando a política deles, fazendo o seguinte, olha, nós vamos ficar com o monopólio, né, dos negócios da maconha e vamos submeter os países em desenvolvimento, subdesenvolvido, sei lá qual é, cada hora eles criam, né? Mas os países periféricos, né? Vamos submeter os países periféricos a terem que comprar os insumos, né? E todos os produtos relacionados a essa nova indústria com a gente. Quer dizer, eu conversei isso, inclusive, com quem tem discurso, tem alguns, hoje tem um campo, né?
mais à esquerda com um discurso nacionalista que é importante. Precisamos defender a nossa indústria, cara. Pô, o Brasil, o parque industrial brasileiro está sucateado. Mas, A gente cara, não produz é um mais isso. tecido, cara. É isso. Então, Eu sempre falo isso, Orlando. A gente tem que se juntar aos empreendedores canábicos, os fazendeiros independentes, os fabricantes de seda, os fabricantes de papel, de bong, de prensa, enfim, os fabricantes de toda essa indústria que já fazem um peso no PIB brasileiro, já pagam um imposto fodido e mesmo assim ainda são obrigados a se submeter ao INPI, que não deixa fazer um produto porque tem uma folhinha de maconha, entendeu? Cortam a marca do cara e o cacete. Essa indústria tem que se organizar e é hoje, porque se não for hoje, daqui a pouco, quando regulamentar aqui, o Bulldog vai montar 100 Bulldogs, entendeu? Isso. A Smoke vai fazer milhões de sedas e aí, ó... Exato. É isso. Olha, eu já conversei com o André Barros, com o Renato Cinco, com vários parceiros, né, da luta antiproibicionista, amigos, e eu tenho convicção de que nós temos que criar uma campanha no Brasil chamada Maconha Nossa. A Maconha Nossa. Foi assim que a gente conseguiu o monopólio do petróleo. Mas eu falei, eu gravei um vídeo como o Rui Barbosa dizendo exatamente isso. Pô, lembrei. Exatamente, lembrei. Eu gravei isso na frente daquele museu. E eu hoje lanço a campanha A Maconha é Nossa. Porque, repara, hoje o debate não é mais só a legalização. Não. É a legalização e a nacionalização. Porque a legalização já está acontecendo. Tanto é que o Osmar Terra está sentando com esse empresário para discutir já, né, como é que vai ser a tal da maconha sintética. Isso já está rolando. Nós precisamos hoje discutir legalização com nacionalização. E temos que aproveitar aquele campo político que hoje está preocupado com isso. Eu conversei isso com o Ciro Gomes, cara. Estava o Luiz Eduardo Soares, estava a Valois, estava eu, um grupo para conversar com o Ciro Gomes sobre legalização de drogas. Olha só que interessante. A primeira coisa que o Ciro fala, logo no início da reunião, que para quem quer ser candidato a presidente no Brasil e disputar a eleição, entrar no tema da legalização é muito arriscado. E ele estava com toda a razão. Só que eu virei para ele e falei assim, mas tem o seguinte, Ciro, a gente tem que saber chegar. Eu estou vendo teu programa está buscando a nacionalização do parque industrial brasileiro. Teu programa é um programa nacionalista. Hoje, nós já temos no Brasil autorização para o consumo da maconha medicinal. A Anvisa já autorizou. Então, o que a gente precisa agora é regulamentar a produção nacional, para que a gente não fique na dependência. Pô, cara, ele, naquele momento, entendeu que a gente tem caminhos para fazer esse debate político hoje. Mas ele já tinha entendido, a erva há muito tempo. Eu conheço o Ciro. Ele é uma pessoa que conhece a erva. Pois é, nós temos que buscar isso. Já temos no PT o Paulo Teixeira, nós já temos alguns políticos, né? Agora, eu acho que a gente tem que uma coisa, você falou do Paulo Teixeira. Para traçar uma estratégia. Né? Você falou do Paulo Teixeira. É um cara que eu admiro muito. Ele fez um projeto maravilhoso há anos atrás sobre a legalização. E o projeto dele previa o autocultivo, previa todo esse lado. Era um excelente projeto. Aí, uma comissão de deputados foi para o Canadá, não sei se as expensas do Estado ou as expensas da Canop, foram para lá. E aí, quando voltaram, eles pariram esse 399 que entuba os autocultivadores, que exclui os autocultivadores, que só fala de maconha medicinal. Quer dizer, voltou um Frankenstein de lá do Canadá. O que é que se deve isso? Mas eu acho que aí é falta da gente se organizar também para pressionar. Né? Nós estamos falhando, nós. Porque nós, como ativistas da legalização, nós precisamos pressionar, né? Chamar, né, os políticos à responsabilidade, principalmente aqueles que estão num campo que entendem essa conversa que a gente está colocando aqui. Hoje a questão da maconha não é só um debate de saúde. Hoje a questão da maconha é um debate econômico. É um debate sobre soberania nacional. E de segurança nacional também, de segurança na cidade. De segurança, sim. De educação, de cultura, porque essa planta vem desde o tempo dos escravos. Os escravos plantavam
com a vênia dos grandes usineiros, podiam plantar a diamba no meio das carreiras, porque isso melhorava o solo, porque isso trazia uma tranquilidade na senzala, que eles ficavam todos relax, entendeu? Então é uma coisa que nós devemos aos pretos a legalização justa da maconha, que se possa vender e no coffee shop da favela, que o cara possa plantar na laje, entendeu? E vender no coffee shop, na lojinha dele, sem ninguém chutar a porta, entendeu? Com nota fiscal. E o dinheiro ficar lá, porque o dinheiro não fica enterrado lá, o dinheiro do tráfico, não fica enterrado na favela. Que fica ali. O varejo de qualquer produto é sempre o lugar que tem menos lucro. Por exemplo, se você for ver o varejo do cigarro e da bebida, seu Manuel, o lucro que ele tem, o seu Manuel é o dono do botequim, o lucro que ele tem com a venda de cigarro e a venda de bebidas é irrisório perto da indústria do tabaco e da indústria do álcool. Claro. Evidentemente, o varejo é o lugar onde você tem a menor lucratividade. E é justamente nesse varejo que se concentra toda a repressão. Evidentemente que essa repressão visa, né? Porra, extermínio da nossa população negra e pobre. Isso aí não tem. Eles usam, né, esse argumento da proibição para ações violentas contra aqueles que eles consideram indesejáveis. E são indesejáveis por quê? Porque para essa elite branca, né, e para esses donos do poder no Brasil, né, o povo negro, né, ele é sempre um perigo. Foi desde o início da escravidão. As polícias do Brasil, Ricardo, elas surgiram para correr atrás de escravo foragido. Vidigal, né? Que até o nome da favela, né? Aqueles dois negócios da polícia eram os cacetes do Vidigal. É isso. Então nós temos essa história, digamos assim, né? Que ela se mantém até hoje. Lógico que hoje tem, né, na proibição das drogas o grande, né, dispositivo que permite as polícias a continuarem operando dessa forma. E só a legalização, não há dúvida, pode pôr um freio nisso. E às vezes as pessoas falam assim para mim, a legalização não vai resolver o problema do racismo no Brasil, a legalização não vai resolver o problema da violência policial. Ok, ainda que não resolva, ela vai botar fim a uma máquina. É uma máquina que funciona todo dia para prender e matar pobre. Então, se a gente conseguir desmontar essa máquina, até o Estado racista, até a polícia, né, se recuperar, né, desse ataque, vai dar um tempo para a gente respirar. A gente precisa respirar para conversar com a população. Hoje, essa conversa que nós estamos tendo aqui, Ricardo, a gente não consegue levar para dentro da favela. Não. A gente está conseguindo, aqui no Mob Dick Show, chegar em lugares que eu nunca cheguei antes na minha vida, cara. Aí sim. Os caras têm a gatonete lá, os caras têm a gatonete. Sim. Eles pagam pau para a Sim. milícia, mas eles têm a gatonete e estão recebendo as notícias. Que bom. Porque é difícil, às vezes, presencialmente, você ter acesso, porque essas comunidades, né, elas foram tão criminalizadas por conta da questão das drogas, que hoje você tem até uma dificuldade de estabelecer, né, a entrada de pessoas, né, naquele ambiente. É uma coisa complicada. Então, a legalização ela vai dar um tempo para que a gente possa respirar para continuar a luta. Eu também acho que a legalização não vai transformar o Brasil num país menos racista, no melhor lugar do mundo, mas a gente vai conseguir desmontar uma máquina cruel, essa máquina é cruel, né, de encarceramento em massa. Repara, hoje uma mulher que é pega com uma pequena quantidade de drogas, às vezes tentando botar essa quantidade de drogas para o companheiro no presídio, ela vai ser rotulada, etiquetada, presa como traficante, a pena mínima é de 5 anos. Quer dizer, se joga pessoas hoje no cárcere pelo fato de elas estarem portando pequenas quantidades de drogas. E o pior é que a gente paga por isso. Quanto custa um preso? É caro. É caro. Nós precisamos retomar nossa campanha lá de trás, a maconha é nossa. Vamos ver se para o ano que vem a gente começa a organizar, né? Pô, campanha nacional, né? Defesa da soberania nacional. Eu acho que toda mudança se dá de dentro para fora. Você vê alguma possibilidade de alguma mudança se dar na polícia de dentro para fora? Não. A polícia ela é sempre um reflexo do poder político. Não há dúvida. Evidentemente que, às vezes, o poder político não consegue ter o controle total da polícia. Por exemplo, a chacina de Vigário-Geral, ela ocorreu durante o governo Brizola, que foi um dos governos que mais lutou, né, para uma polícia que defendesse direitos humanos, né,
trabalhou tanto na formação de policiais, os policiais recebiam um curso de alto nível na UERJ, o professor Nilo Batista era secretário de Justiça, você tinha todo um governo voltado para impedir que a polícia usasse, né, aquele recurso histórico de violência contra as populações pobres. Era um governo popular que garantia, né, no seu projeto de segurança, direitos humanos das populações pobres, principalmente a população favelada no Rio de Janeiro. O que aconteceu? No meio desse governo teve chacina de vigário-geral. Ou seja, repara, isso é uma tese que eu tenho. Isso significa que mesmo quando você tem um governo que incentiva uma política, né, de segurança garantidora de direitos, ele não consegue atingir os policiais. Então, repara, a mudança tem que vir também na sociedade. E eu acho que os policiais têm que participar do debate. Então, quando a gente criou a LIP, Law Enforcement Against Prohibition, que eram os agentes da lei contra a proibição, nós criamos um espaço político onde policiais pudessem dialogar com outros policiais sobre a necessidade da legalização das drogas, inclusive mostrando para os policiais como que os efeitos cruéis da proibição atingem eles. Isso é que é o mais importante. Porra! O policial também é o que mais se fode. Vamos falar a verdade, que aqui a gente pode falar essas palavras. O policial é o cara que mais se fode dentro dessa história da proibição. Primeiro porque ele fica o dia inteiro prendendo pessoas sem resolver nada do problema. Porque se você prender 10, amanhã tem 15 no lugar dos 10, porque ninguém vai deixar de consumir droga e ninguém vai largar esse mercado, né, porque ele está ali e os pobres precisam, né, sobreviver e vão atrás desse varejo das drogas e aquilo ali não vai acabar com a repressão. A repressão nunca diminuiu em lugar nenhum do mundo, no Brasil muito menos, né, o comércio dessas substâncias. Né? Então, o policial vê que o seu trabalho não gera nenhum resultado. Depois, ele se expõe na sua vida, na sua condição psicológica. Não é fácil não, Ricardo Petaglia. O cara entrar, mesmo dentro de um caveirão, mesmo numa posição de vantagem... Pim, 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 pim. Mesmo no helicóptero lá, já morreu o policial em cima do helicóptero. Já teve policial atingido dentro do helicóptero. O cara está numa posição de vantagem, né? Ele está atirando de cima para baixo, mas ele já foi atingido. Né? Já tivemos policiais que foram mortos nessa situação. O que significa que o policial ele está num lugar muito ruim dentro dessa política de criminalização. É que o policial, que é um cara cujo ofício é nos proteger e servir, a sociedade não encara ele como um protetor e servidor. A sociedade despreza o policial, a sociedade não gosta do policial, a sociedade... Isso, é verdade. E, porra, isso me... Nós temos dois problemas, nós temos um problema sério. A direita usa o policial, né? Porque a direita criou um discurso de que o policial é herói. Isso é uma merda. Porra, o herói não precisa de salário, o herói não precisa ter condições de trabalho, né? O herói está ali na luta do bem contra o mal sem saber nem o que é o mal. Né? E a esquerda, infelizmente, a direita cresceu nesse discurso do herói porque a esquerda construiu um discurso muito ruim, que o policial é inimigo. Pois é. Inimigo do trabalhador, inimigo do povo. Nós, do Movimento Policiais Antifascismo, e eu sou um dos fundadores do Movimento Policiais Antifascismo, nós queremos estabelecer um diálogo com a sociedade para mostrar que o policial não é nem inimigo, nem herói. O policial é trabalhador, cara. O policial é um cara que sai de casa, deixa a sua família para cumprir uma jornada de trabalho, prestar um serviço que é importante para a população. No serviço de alta periculosidade, em que ele pode perder a vida dele. Claro, e que a gente não consegue imaginar uma cidade no mundo que possa existir sem polícia. Aliás, você tem até estados sem exército. Suíça não tem exército, Vaticano não tem exército, mas polícia, não existe um estado no mundo que não tem polícia, até no Vaticano tem polícia. Porque a polícia, ela nasce junto da cidade. Nós não podemos imaginar uma cidade como as cidades que nós temos hoje sem polícia. É uma atividade, né, necessária. Então, nós precisamos fazer com que o trabalhador dessa atividade, primeiro, que ele seja reconhecido enquanto trabalhador, e segundo, que ele saiba que ele tem que estar a serviço da população e não a serviço dos interesses do poder político corrompido. Porque isso também é que está faltando. Hoje, infelizmente, a polícia está na mão do poder político. O poder político faz da polícia o que ela quer. Está na hora da polícia começar a se voltar mais com um diálogo com a sociedade e a sociedade abraçar a polícia e falar o seguinte:
que isso também existe em países de tradição democrática. Olha só, vocês estão no governo, mas a polícia, ela não é do governo, a polícia é do Estado. O governo atual confunde muito isso, ele acha que a polícia é a Gestapo dele. Quantos policiais antifascistas existem na Liga? A gente calcula que a gente tem aí em torno de 1.500 policiais, né, hoje, que se reconhecem no movimento policiais antifascistas. A gente pode pensar assim, pô, isso não é nada perto da quantidade de policiais que nós temos no Brasil, mas, sinceramente, é muito. É muito porque a nossa voz, ela tem um eco, né? Policiais que se colocam contra o fascismo, policiais que são contra a política de extermínio da população pobre, que defendem, como no nosso manifesto, a legalização de todas as drogas. Está lá no manifesto dos policiais antifascismo que nós defendemos a legalização de todas, né? Evidentemente que a gente sabe que tem que ter estratégia, nós não vamos legalizar... E regulamentação, e fiscalização, e regulamentação. Sim, mas não claro, precisa de um cara armado para fiscalizar, entendeu? Sim, claro. É um fiscal É isso. comum. Esse manifesto nosso, para você ver que como a nossa voz passa a ter uma força. O Ministério da Justiça criou um dossiê para investigar os policiais antifascismo. O Ministério Pentecostal da Justiça. Exatamente. Meu amigo, foi uma das coisas mais absurdas da história da República, porque eles não tiveram vergonha. Eles mandaram um ofício para a Secretaria do Rio de Janeiro pedindo filiação partidária e campo ideológico de cada policial. Meu amigo, vou te falar, o que resta da ditadura, tudo, menos a ditadura. O resto está tudo aí. Porque é uma vergonha mesmo a forma como eles se comportam. Porque você não pode fazer controle político de servidor público, cara. Onde já se viu isso? Você viu um Estado fascista? Então, eu queria te fazer a proposta. Eu quero te propor um seminário sobre o que é a maconha e o cultivo da maconha. O policial, coitado, está muito mal informado. Ele não sabe. Ele não sabe o que é cheiro de maconha, o que é cheiro de prensadinho paraguaio. Não sabe. Não é só o policial, não. Os delegados, o promotor de justiça, o juiz, os magistrados, eles estão completamente desinformados dessa realidade e decidem, cara, sobre o destino da vida das pessoas sem ter informação nenhuma sobre o que eles estão julgando. Os delegados de polícia, os promotores de justiça, os magistrados precisam ter informação acerca daquilo que eles estão decidindo. Então, repara, se a pessoa pega com um pé de maconha, aquilo não é capaz sequer de produzir substância para uso próprio. Aquilo não é nem crime. Mas, às vezes, essa pessoa com um pé de maconha é autuada no tráfico. Quer dizer, uma coisa absurda. Então, acho que precisava ter, primeiro, um esclarecimento do que se faz necessário e para que ele possa imaginar quantas plantas são necessárias para produzir a quantidade de drogas. E, principalmente, eu acho que tem que exigir perícia. Olha só, sempre que houver um flagrante de tráfico por plantio, que o perito diga quanto se pode produzir de drogas a partir daquela planta. Exemplo, foram apreendidas 6 mudas de maconha, 6 plantas, 6 pés de maconha. Tem que ter um perito para dizer, olha, esses 6 pés de maconha, eles são capazes de produzir não sei quantas gramas. Porque a partir daí, você vai ter uma informação para poder decidir se a pessoa está ali, plantando para uso próprio ou não. A planta, do estado vegetativo, ela não tem sequer 0,2 de princípio ativo. Então, não é uma planta tóxica. Até ela começar a florescer, ela não é maconha usável, criminosa. Ela é só uma planta que está vegetando ali. Então, uma vez... Mato. É mato. Se chegar um policial aqui e ver uma planta florescendo, fala assim, quanta maconha? Não é tanta maconha. Ali são uma planta. As maconhas são 6 e que estão aqui, entendeu? Cada 2 meses vem policiais aqui ver a minha plantação, por ordem do juiz. Fazer o controle, né? Muito bem. E cara, eles são sempre muito simpáticos e curiosos a respeito. Eles não são capazes de falar que aquilo era maconha. Ele passou por frente do pé de maconha e falou, cadê? Onde está? Está aqui, ó, está aqui. Sim, e o absurdo é que muitas vezes o juiz vai decidir uma condenação por tráfico com base no plantio
sem ter um laudo técnico, uma perícia que possa descrever que aquelas plantas apreendidas eram capazes de produzir a substância proibida. Então, temos que discutir isso também, né? Porque é a questão de garantia de direitos, né? A pessoa não pode ser condenada por algo que ela não praticou. Né? Então, como é que você vai responder por tráfico de drogas tendo, né, mudas, plantas que não produzem sequer a substância proibida? Para quem ou para o que você liga o foda-se? Vou te falar, eu ligo o foda-se para os reacionários, para os fascistas. Esses caras têm que se fuder, porque, sinceramente, nada que venha desse campo crítico, às vezes eu me perturbo muito, eu me desgasto, às vezes isso é interessante. Uma das críticas que eles falam da esquerda é que a esquerda é desunida. Mas por que a esquerda é desunida? Porque eu me preocupo muito mais com uma crítica que vem do nosso campo, né? Um cara que é de esquerda, que está me criticando, eu fico preocupado, eu vou discutir com ele se a gente tiver uma discordância. O fascista, eu quero que ele se foda, eu vou logo dar uma bloqueada nele no Facebook para ele nunca mais me encher o saco. Você está entendendo? Então, contra os fascistas, meu irmão, foda-se. A questão toda é o seguinte, né? Nós temos que se preocupar com aqueles que estão realmente dispostos a transformar o mundo, né? A fazer desse mundo algo diferente, né? Isso. E pessoas, principalmente, que tenham empatia com o outro, né? Que não estejam preocupados somente com a sua posição, né? Sou cidadão, tem um monte de filho, tem 4 filhos, né? Tem esposa, pai, irmãos. Foda-se para os fascistas e vamos, né, construir o nosso debate para transformar esse mundo. É isso, amigo. É uma luta que a gente tem que focar na proibição. O nosso inimigo realmente não é o companheiro de esquerda que discorda nesse ou naquele ponto, e nem o companheiro de direita que discorda nesse ou naquele ponto. O nosso foco é acabar com a proibição que está atrasando a vida da gente, a segurança da gente e atrasando o desenvolvimento econômico desse nosso querido Brasil. Muito obrigado, Zacconi. Até a próxima e tamo junto. Obrigado a você, Ricardo. Muito obrigado. Tamo junto aí.